né? E nem respeitava homens algum também. Ele era um homem de autoridade, sabedoria, né? De leis, né? E poderoso, né? Assim dizer. E vindo mais à frente, seguindo uma parábola, disse Jesus, continuando dizendo Jesus, havia também nesta mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, aquela mulher estava sendo, né, ou perseguida, né, por alguém, estava sendo coagida, né, por o seu adversário. Alguém estava, né, como se diz, perseguindo, vamos deixar assim essa palavra, perseguindo, entendeu? E ela sentiu a necessidade de falar com alguém que houvesse autoridade para resolver o seu problema. Por algum tempo, né, versículo 4, por algum tempo não quis atendê-la o juiz, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, né, dizendo assim o juiz novamente, né, todavia como esta mulher, esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a me molestar. Prosseguindo o Senhor Jesus dizendo, ouve o que diz esse juiz injusto, né? Ou seja, o juiz, né? O juiz vai atender a viúva, né? Porque ela estava o incomodando muito, né? Então o juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum, ele vai atender, né, o pedido dessa viúva, que pede por justiça contra os seus adversários. E o juiz, né, vai lhe atender, né, vai ajudar ela no seu pedido, para que não haja mais incômodo da parte da viúva com o juiz, né? Jesus vai falar, né? Ouve o que diz esse juiz injusto, né? Porque está dizendo que ele vai, né, atender ela por, né, incomodá-la. Jesus chama ele de juiz injusto, né? Porque ele não teme a Deus nenhum Deus, né? Nem respeita, né, nenhum homem. Então Jesus chama ele de juiz injusto. Mas essa parábola e Jesus quer nos dar um ensinamento sobre, né, a persistência na oração. Ou seja, dando um exemplo que os seus escolhidos deve estar perseverando e continuamente orando para não desfalecer na fé, não venha desanimar na fé, como diz o primeiro versículo, né? Jesus também faz ênfase, né, de que Deus vai ouvir os seus escolhidos, né? Vai fazer justiça aos seus escolhidos, né? Aqueles que de dia e de noite clamam a Ele, né? Pois Deus é longânimo para com eles, né? E diz também, digo-vos, disse Jesus, que depressa lhes fará justiça, contudo, não, digo-vos que depressa lhes fará justiça, ou seja, Jesus está dizendo que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos o mais depressa possível. Mas ele vem também finalizando, dizendo, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Ou seja,
É uma pergunta se ele vai achar fé na terra quando vier o Filho do Homem. Se ele, quando voltar, se ele vai encontrar os seus escolhidos ainda perseverando na oração, ainda os louvando, ainda lendo a palavra, ainda crendo, ainda fazendo bem, fazendo as boas obras pela fé, ainda tendo fé em Jesus, guardando seus mandamentos. Isso gera, né, o caminhar da fé. Então, porventura, se achar a fé na terra, porventura vocês ainda vão continuar orando, persistindo, né? De dia e de noite, clamando, pedindo perdão pelos seus pecados. Porventura vocês continuarão assim? Jesus vem dar, né, essa parábola para que a gente possa meditar sobre esse assunto. Então, também tem outra mensagem, outra palavra nesse aprendizado dessa parábola. Que Deus é longânimo. Deus atende os seus escolhidos, seus servos, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de força, que estão precisando de resolver alguma coisa. E Jesus nos dá ênfase para clamar, para orar, continuar na oração. Se você está precisando, ore, ore e não desanime, pois Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz e Jesus é o advogado fiel. Então, ele nos atenderá o mais rápido possível, o mais, né, breve possível. E isso Jesus quer nos dar lição, né, para que nós possamos continuar nessa persistência, nessa oração, né, nessa persistência, né, se precisarmos de algo, ele vai nos conceder, porque ele é longânimo e ele atende depressa, ele fará justiça, Jesus disse. E mesmo que no final, na vinda do Filho do Homem, nós temos, se nós estivermos ainda na vinda do Filho do Homem, nós precisamos continuar com a fé no Filho de Deus, no Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fé nos seus ensinamentos, nas suas obras, nos seus mandamentos, fé na caminhada, na oração, na palavra, em tudo que Jesus nos ensina. Mas a menção que ele faz aqui é: haverá fé na vinda do Filho do Homem? Que nós possamos, né, estarmos firmes até o fim da nossa vida, até o fim da nossa vida, até o fim da nossa fé, que nós possamos estar, morrer com a nossa fé, fé do Filho de Deus, fé em Deus Pai, né? E assim, né, eu gostaria de deixar esta mensagem para os irmãos, que Deus Pai Todo-Poderoso possa vos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Graça e paz.